Olá, sou a Carla Guimarães, residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG, responsável pela aula de hoje que vai abordar a síndrome dos ovários policísticos. O roteiro da aula é composto pelo conceito, fisiopatologia, clínica, diagnóstico, tratamento e artigo relacionado ao tema. A síndrome dos ovários policísticos é definida como uma afecção do sistema reprodutivo caracterizada por distúrbios menstruais e infertilidade e alterações do sistema endocrinológico, caracterizado pelo hiperandrogenismo, com repercussão estética marcada pelo hirsutismo, acne e alopécia, que pode estar acompanhada de distúrbios metabólicos, sendo a resistência insulínica, síndrome metabólica e obesidade os mais comuns. É considerada a endocrinopatia mais comum das mulheres no período reprodutivo, com a prevalência de 6 a 16%. É uma doença de base multifatorial que envolve alterações genéticas, fatores metabólicos, pré- e pós-natais, distúrbios endócrinos hereditários e fatores ambientais. A síndrome dos ovários policísticos tem em sua fisiopatologia a resistência insulínica, que leva a uma hiperinsulinemia compensatória, o que contribui para intensificar o hiperandrogenismo, que é outra base da fisiopatologia da doença. Esse hiperandrogenismo, ele decorre de um padrão de secreção de gonadotrofinas específico, marcado pela hipersecreção de LH e baixa secreção de FSH. Além disso, outra base da fisiopatologia da doença é a morfologia policística dos ovários, que decorre do intenso recrutamento e ativação folicular. A resistência insulínica na SOP, ela promove uma hiperinsulinemia compensatória, independente da presença ou não de obesidade. O aumento dessa insulina circulante tem reflexo nos ovários, por apresentar ação sinérgica ao LH nas células da teca. Dessa forma, aumenta a produção androgênica. Essa hiperinsulinemia compensatória tem ação também no fígado, reduzindo a produção da proteína carreadora de androgênios, o que gera aumento da testosterona livre na corrente sanguínea, que é a sua forma ativa e leva a essa manifestação, de hiperandrogenismo clínico. Esse padrão de secreção de gonadotrofinas da SOP ocorre uma hipersecreção do LH e baixa secreção ou no limite inferior de FSH. Essa hipersecreção de LH leva à hiperatividade das células da teca, promovendo uma produção aumentada de androgênio, predominantemente de testosterona, sem a conversão proporcional destes androgênios em estradiol pelas células da granulosa, devido à baixa secreção do FSH, que é justificada pela produção aumentada de inibina B, pela população de folículos antrais em crescimento e pela redução da proteína carreadora de androgênios, que leva a uma maior concentração de estrogênio em sua forma ativa na circulação, e esse estrogênio livre intensifica o feedback negativo no hipotálamo e na hipófise, reduzindo a produção do FSH. O padrão de hipersecreção do LH, acredita-se que ele seja explicado por uma menor sensibilidade hipotalâmica ao retocontrole da progesterona, provavelmente por uma menor expressão local dos receptores de progesterona, influenciado pelos altos níveis estrogênicos. A outra base da fisiopatologia da doença é a morfologia policística dos ovários, que ocorre devido ao intenso recrutamento e ativação folicular, porém com menores níveis de FSH, o que dificulta o completo crescimento desses folículos e faz com que eles fiquem estacionados em estágios intermediários.
A clínica da síndrome dos ovários policísticos é constituída pelas manifestações do hiperandrogenismo, que são definidas como hirsutismo, acne seborreia, alopécia hiperandrogênica, sinais de virilização, clitorimegalia, engrossamento da voz e aumento da massa muscular. No entanto, estes últimos são pouco comuns na SOP. O hirsutismo é definido pela avaliação clínica da distribuição e quantificação de pilificação no corpo da mulher. Ele é determinado através do índice de Ferriman e Galloway, que avalia a distribuição e quantidade de pelos. Quanto maior a quantidade de pelos, maior é o índice. E é considerado hirsutismo na população geral, pontuação acima de 6, e na população feminina asiática, uma pontuação acima de 4. Além do hiperandrogenismo, a clínica da SOP envolve anovulação crônica, caracterizada pela presença de ciclos alongados, com mais de 35 dias ou menos de 8 ciclos por ano, ou amenorreia, que é a ausência de menstruação por pelo menos 90 dias. A clínica da SOP envolve também infertilidade e manifestações metabólicas, como síndrome metabólica, aumento de gordura visceral e acantose nigricans. A combinação entre essa apresentação clínica da SOP geram fenótipos de apresentação, sendo o fenótipo A combinação do hiperandrogenismo com a anovulação e ovários policísticos, fenótipo B, hiperandrogenismo e anovulação, fenótipo C, hiperandrogenismo e ovários policísticos. O fenótipo D é marcado pela anovulação e ovários policísticos sem hiperandrogenismo. E esse fenótipo ele é marcado pelo melhor prognóstico reprodutivo e metabólico quando comparado àqueles que têm a presença de hiperandrogenismo. A síndrome dos ovários policísticos confere maior risco da paciente apresentar obesidade, pré-diabetes, apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, distúrbios do humor, câncer, principalmente câncer de endométrio. Além disso, durante a gravidez, essas pacientes com SOP têm maior risco de abortamento espontâneo, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e parto prematuro. O diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos deve ser de exclusão entre as outras causas de anovulação crônica. Deve-se excluir a hiperprolactinemia, a hiperplasia adrenal congênita de apresentação tardia, alterações da função tireoidiana, tumores secretores ou o uso exógeno de androgênios e a síndrome de Cushing. Quanto aos critérios diagnósticos da SOP, o mais usado atualmente é o critério de Rotterdam, que considera a SOP na presença de pelo menos 2 dos 3 seguintes: hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. O clínico é definido por hirsutismo, acne e alopécia, e o laboratorial pela elevação de testosterona total ou da elevação de androstenediona ou de sulfato de dehidroepiandrosterona. Os outros critérios envolvem a presença de oligoamenorreia ou a presença de morfologia policística na ultrassom dos ovários. De preferência, a ultrassom ela deve ser feita via transvaginal, e esses critérios ultrassonográficos policísticos, eles são definidos como presença de 20 ou mais folículos com diâmetro médio de 2 a 9 milímetros ou o volume ovariano total ou maior do que 10 centímetros e podem estar presentes em um ou ambos os ovários. Aqui a comparação de imagem ultrassonográfica entre um ovário normal e um ovário com aspecto policístico. Deve-se ter atenção para o diagnóstico em adolescentes, que deve ser baseado na presença de anovulação persistente após 2 anos da menarca
e na presença de hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Os critérios diagnósticos da SOP em adolescentes não devem incluir a morfologia ovariana policística ao ultrassom, porque essa morfologia ela é comumente encontrada em adolescentes, principalmente nesses 2 primeiros anos após a menarca, que não tem o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. E esse diagnóstico ele deve ser revisto após 8 anos da menarca. Considerando a comum associação da síndrome dos ovários policísticos com alterações metabólicas, essas devem ser rastreadas anualmente nas mulheres com sobrepeso e obesidade e naquelas com elevado risco cardiovascular. Nessas pacientes, deve-se fazer rastreio glicêmico com a glicemia de jejum, ou TOTG, ou hemoglobina glicada. Deve-se solicitar perfil lipídico, realizar aferição de pressão arterial sistêmica e realizar antropometria. O principal tratamento indicado para todas as portadoras de síndrome dos ovários policísticos é a mudança de estilo de vida, que envolve a associação de reeducação alimentar e adequação de dieta à prática de atividades físicas, visando uma perda de peso. Essa prática de atividade física ela tem que ser pelo menos 150 minutos por semana e uma prática de atividade física pelo menos de moderada intensidade. Naquelas pacientes que estão realizando as mudanças de estilo de vida e mesmo assim não houve melhora da resistência insulínica ou não houve a perda de 5 a 10% do peso corporal, essas pacientes têm indicação de associação com o tratamento medicamentoso, sendo a primeira opção a metformina, na dose de 1.000 mg a 2.000 mg de 2.500 mg dia, e naquelas pacientes que têm o diagnóstico de SOP associado à obesidade, observou-se benefício na redução do peso com o uso da liraglutida. O tratamento da SOP ele pode ser realizado de acordo com os fenótipos, com as apresentações clínicas, e naquelas pacientes que apresentam só a disfunção menstrual sem o hiperandrogenismo, correspondendo ao fenótipo D da SOP, e não tiverem desejo de contracepção, deverá ser realizada medida de proteção endometrial, lembrando que tem risco aumentado de câncer de endométrio, com o uso dos progestágenos. Pode ser usado de maneira intermitente no ciclo ou de maneira contínua. E a opção de progestágeno sugerida pelo protocolo de síndrome de ovário policístico da Febraso é o desogestrel 75 microgramas dia. Já naquelas pacientes que desejarem contracepção ou houver falha do progestágeno isolado, deve-se optar pelo anticoncepcional oral combinado. Naquelas pacientes com disfunção menstrual e hiperandrogenismo, independente da morfologia policística, que correspondem ao fenótipo A e B, deve-se usar o anticoncepcional hormonal combinado. No último guideline de síndrome dos ovários policísticos, que foi publicado em 2019, e no protocolo da Febraso, traz como primeira opção de anticoncepcional combinado compostos que contenham etinil estradiol com 20 ou no máximo 30 microgramas, sem determinar o progestágeno associado, mas no protocolo da Febrasgo sugere-se que esse progestágeno seja a drospirenona, por ter potencial antiandrogênico semelhante à citoproterona e por ter associações com o etinil estradiol de 20 ou de 30 microgramas em comercialização. E a citoproterona associada ao etinil estradiol de 35 microgramas, que antes era considerada a primeira opção, deve ser considerado de segunda linha devido à sua maior associação trombogênica. Naqueles casos mais intensos de hirsutismo, que não tiveram melhora após a terapia com anticoncepcional combinado hormonal por pelo menos 6 meses, tem a opção de associar
medicações antiandrogênicas. As mais usadas são a espironolactona de 100 a 200 mg dia, a finasterida de 2,5 a 5 mg dia e a citoproterona de 25 a 100 mg do 5º ao 15º dia do ciclo. É importante manter o uso dessas medicações antiandrogênicas associadas sempre a uma contracepção eficaz, devido ao seu potencial teratogênico. Nas pacientes que tiverem desejo de gestação, o tratamento da infertilidade ele deve ser baseado no uso de indutores de ovulação, inibidores da aromatase ou gonadotrofinas. Durante muito tempo, foi-se usado como primeira opção o clomifeno, na dose de 50 a 200 mg por dia, por 5 dias a partir do 3º, 4º ou 5º dia do ciclo. Mas essa medicação foi associada a maiores taxas de síndrome de hiperestimulação ovariana e atualmente tem-se como primeira escolha o uso do letrozol, nas doses de 2,5 a 7,5 mg dia. Os estudos mostraram superioridade do seu uso em relação ao clomifeno quanto à espessura endometrial, as taxas de ovulação, taxas de gravidez clínica e taxas de nascidos vivos. A possibilidade também do uso do FSH recombinante na dose de 50 a 75 unidades dia, associado ou não ao LH recombinante. Os estudos mostram também superioridade do seu uso em relação ao clomifeno, com maiores taxas de gravidez clínica e em curso, e também maiores taxas de nascidos vivos. Quando a paciente já estiver fazendo tratamento para infertilidade e ainda assim manter essa dificuldade de ciclização da ovulação, deve-se associar a metformina. Os estudos mostram que a associação da metformina nessa paciente tem melhoras taxas de gravidez clínica. Quando as pacientes com diagnóstico de SOP apresentarem também as alterações metabólicas, essas devem ser particularmente tratadas. Por exemplo, se presente a dislipidemia, devem ser usadas estatinas associadas ou não a fibratos quando houver hipertrigliceridemia. Aquelas pacientes que têm obesidade mórbida associada à SOP, deve-se considerar tratamento cirúrgico por meio da cirurgia bariátrica, tudo isso visando melhora do perfil metabólico. Por fim, o fluxograma de investigação diagnóstica e conduta na SOP, apresentado no manual do nosso serviço. Quando tiver a paciente com suspeita de SOP, a gente tem que revisar se tem excluir as outras causas de hiperandrogenismo e nos critérios de Rotterdam, pelo menos a presença de 2, ou sinal clínico de oligo ou anovulação, sinais clínicos ou laboratoriais de hiperandrogenismo e a presença de ovários policísticos na ultrassonografia transvaginal. Quando a paciente tiver o diagnóstico confirmado de síndrome dos ovários policísticos, devemos ir para o tratamento. Todas as pacientes deverão ter no tratamento mudança de estilo de vida, visando a perda de peso, e naquelas pacientes sem vida sexual ou que têm vida sexual, mas não desejam gestar, temos que iniciar o uso do contraceptivo e fazer o tratamento estético de acordo com a necessidade, com o grau de hiperandrogenismo clínico daquela paciente. E nas pacientes que têm vida sexual ativa e desejo de gravidez, devemos fazer o tratamento para infertilidade. O artigo escolhido associado ao tema é uma análise de corte de base populacional publicado no Jornal da Associação Médica Canadense, que avalia o risco de tromboembolismo venoso em mulheres com síndrome do ovário policístico. Foram comparadas mulheres em uso de contracepção por anticoncepcional hormonal combinado
com o diagnóstico de SOP e mulheres em uso de anticoncepcional hormonal combinado sem o diagnóstico de SOP. E foi analisado o risco relativo de tromboembolismo venoso entre essas populações. É descrito no estudo que mulheres com síndrome dos ovários policísticos que usam anticoncepcional hormonal combinado apresentam risco 2 vezes maior de tromboembolismo venoso em comparação às outras mulheres usuárias de contraceptivos sem o diagnóstico de SOP. A SOP apresentou-se como fator de risco para tromboembolismo venoso calculado em 2,14 no índice de confiança de 95%, que variou de 1,41 a 3,24. O artigo mostrou também um risco basal de tromboembolismo venoso entre as mulheres que têm o diagnóstico de SOP em comparação às mulheres sem essa síndrome, sendo que em ambos os grupos nenhuma das mulheres estavam usando anticoncepcional hormonal combinado. Após as análises, observou-se também um risco de 1,5 vezes maior entre as mulheres com SOP do que naquelas que não têm o diagnóstico. A síndrome apresentou-se como a síndrome dos ovários policísticos apresentou-se como fator de risco para tromboembolismo venoso calculado em 1,55 dentro de um intervalo de confiança de 95% que variou de 1,1 a 2,19. Portanto, a conclusão que o artigo chega é que diante do risco basal para o tromboembolismo venoso que a própria síndrome dos ovários policísticos proporciona, deve-se considerar esse risco na hora da escolha do anticoncepcional combinado para o tratamento da SOP. Ele não contraindica, mas só fala que a gente tem que ter atenção para esse risco aumentado de tromboembolismo venoso. Essas são as referências usadas na confecção da aula. Obrigada!